Maravilha, quero saudar a todos que estarão vendo este vídeo para que vocês possam entender o propósito do Evangelho, o propósito do Reino. Hoje eu quero estar trazendo uma mensagem para vocês no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Esse versículo, praticamente todos aqueles que conhecem a palavra, que entendem o Evangelho, sabem do valor, do tamanho da responsabilidade que esse versículo tem. Esse versículo fala: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E você pode dizer amém. Quando eu olho para esse versículo bíblico, eu vejo o texto em toda a sua abrangência. O texto bíblico nos mostra Salomão inaugurando o templo da casa do Senhor. A Bíblia fala que naquele lugar a presença de Deus se manifestou tremendamente. A Bíblia fala que a glória do Senhor manifestou naquele lugar. E quando a glória do Senhor se manifestou naquele lugar, a Bíblia mesmo nos revela, fala para nós que as pessoas caíram de joelho na hora que viram e contemplaram a glória de Deus. E quando nós olhamos isso, a Bíblia diz que todos ficaram maravilhados, mas no capítulo 7, versículo 14, a Bíblia fala então que Deus resolve se manifestar para um homem chamado Salomão. E Deus se manifesta para ele, Deus fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, aí Deus fala: então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Primeira coisa que eu vejo aqui, que o nosso Deus, Ele é um Deus de propósito. Primeira coisa que eu vejo aqui, que o nosso Deus, em tudo que Ele faz com propósito e com entendimento daquilo que Ele faz. Isso é impressionante. A primeira coisa também que eu vejo nesse texto é o ato de se humilhar. Porque sempre quando vem um ato de humilhação do homem, manifesta atos de arrependimento na vida do homem. E isso é muito interessante. Porque o homem, quando ele tem esse entendimento, ele entende que quando ele se humilha em Cristo, se humilha aos pés de Jesus, naquele momento começa a nascer nele os atos do arrependimento. Então o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na vida do homem, começa a trabalhar na vida da mulher, começa a trazer uma vida tão poderosa, que agora a única coisa que o Espírito Santo começa, aleluia, a transmitir na vida da pessoa é trazer a capacidade na vida da pessoa de se arrepender dos seus pecados, de se arrepender de tudo aquilo que tem afastado a pessoa de Cristo. E quando nós olhamos a questão da humilhação em Cristo, não nos coloca, irmãos, em um estado de miserável. Mas a humilhação em Cristo nos coloca na onde Cristo nunca quis que nós estivéssemos saído, nele.
Porque quando o ser humano não se arrepende, quando o ser humano não tem essa capacidade de se arrepender de tudo aquilo que ele sabe que tem afastado ele de Deus, de tudo aquilo que ele sabe que tem deixado o Espírito Santo triste, ele não tem essa capacidade de se arrepender. Então agora ele saiu da onde Cristo sempre colocou ele, mas agora quando ele se humilha nos pés de Jesus, agora quando ele está em Cristo Jesus, o que acontece com ele automaticamente? Acontece com ele que agora em Cristo Jesus há um ato nele de arrependimento tão extraordinário que agora ele entende que tudo que manifesta nele são atos do Espírito Santo, é o agir do Espírito Santo que dá essa capacidade para o homem se arrepender dos seus pecados. Agora ele está em Cristo, agora ele está na onde Cristo sempre quis que ele estivesse, que era nele, em Jesus. Viver para Cristo, estar em Cristo Jesus. E isso não é uma ideia, isso é um propósito do reino para a humanidade. Porque agora a humanidade entende que estando em Cristo Jesus, nós temos agora essa capacidade de viver uma vida em Cristo, de estar uma vida em Cristo, e agora nós nos encontramos, como diz o doutor Ariovaldo Ramos, nós nos encontramos numa questão que agora nós não procuramos o que fazer, nós agora entendemos aquilo que nós temos de fazer, e quando nós entendemos tudo aquilo que temos de fazer, agora tudo aquilo que é revelado em nós é manifestado em alguém, porque esse é o propósito do reino de Deus, sempre alcançar alguém. Por isso que eu estou aqui hoje, porque eu fui alcançado pelo Espírito Santo, fui alcançado porque alguém pregou o Evangelho por mim, porque alguém pregou o Evangelho para mim, porque alguém orou para mim, aleluia, e teve essa capacidade de me suportar nos momentos de trevas que eu estava. E hoje eu estou aqui para te dizer, Cristo vai te alcançar. Cristo vai te colocar na onde você nunca deveria ter saído, da vontade dele. E a vontade de Deus não é mística, irmão. A vontade de Deus é a palavra. A vontade de Deus é o Evangelho. A vontade de Deus é que nós sempre estejamos no Evangelho e entendemos que o Evangelho tem de todos os dias está em nós poderosamente, porque essa é a vontade do reino. Quando nós vemos essa questão de humilhar, vem de um verbo transitivo e oriundo do latim, que também significa humilitare, que traz essa tradução que significa tornar humilde, ou abater, ou também oprimir ou rebaixar. Quando nós olhamos essa definição que está dentro da língua portuguesa, que vem da palavra humilhar, que vem de humilitare, que significa tornar humilde, ou significa bater, ou significa oprimir ou rebaixar, significa que quando nós estamos em Cristo Jesus, Jesus nos faz humilde. E quando você vive uma vida aonde você não quer se tornar humilde em Cristo, o que acontece com o ser humano? Ele sofre. As pessoas te abatem, você é rebaixado, mas quando você está em Cristo Jesus, meu amado, sabe o que acontece? Cristo Jesus se torna a tua fortaleza. Cristo Jesus agora se torna a tua força, porque agora você não está andando nas suas forças, você não está andando nos seus depoimentos, agora você está andando em Cristo Jesus. Agora você está andando em Cristo e Cristo é a tua força. Então humilhar vem de um verbo transitivo e oriundo do latim, que significa o quê? Humilitare, que significa tornar-se humilde, abater, ou oprimir ou rebaixar. Então, quando Deus fala para o povo se humilhar, Deus está falando para o povo, ainda que você possa fazer tudo para me impressionar, a única coisa que me impressiona é a humildade. A humildade, irmão, ela é o centro de tudo em nossas vidas.
A humildade, ela comprova que Cristo está em nós. Ser humilde não é aquela pessoa que veste uma roupa velha, tudo rasgado. Isso não tem nada a ver com humildade. Ser humildade, vamos fazer uma suposição, eu fiz uma faculdade de teologia, estou pregando muito bem, alguém chega em mim, puxa, irmão, você pregou muito bem, eu falo, obrigado, meu irmão. Deus abençoe, a única coisa que eu quero é edificar o corpo de Cristo. Isso é ser humilde. Ser humilde é alguém ser simples, ainda que eu tenha carro, eu tenho muito dinheiro, mas eu tenho simplicidade de viver com o meu irmão, eu tenho simplicidade de viver com a família do meu irmão. Isso é ser humilde. Então Cristo nos chama para ser humilde, porque é Ele que nos dá essa capacidade de ser humilde todos os dias. E você pode dizer amém, você que está ouvindo essa palavra em nome do Senhor Jesus. A palavra humilde também, ela vem da palavra inglesa, da palavra inglesa também, que traz também praticamente a mesma sugestão, mas em um ângulo inglês, que traz no significado de humiliate, que dentro dessa tradução implica sujeitar a uma pessoa a algum tipo de humilhação. E também acontece quando alguém se refere a outro com desdém ou trata com desprezo. Então aqui são aquelas pessoas que humilham outras pessoas. Então a Bíblia não te chama para humilhar, a Bíblia diz para você tornar-se humilde. Tornar-se humilde é tudo aquilo que Deus quer. Por isso que hoje as nações se tornaram o quê? As nações se tornaram hoje um poço de rebeldia. As nações se tornaram hoje um átrio de descomunhão. E todas as pessoas se tornaram praticamente arrogantes e querem tudo para si e nunca para o próximo. Então quando nós oramos e nós entendemos que tudo aquilo que Deus quer em nós é que nós nos torne humildes para compreender o nosso irmão, que é de difícil compreensão, sabemos que o Espírito Santo a cada dia se manifesta em nós. Então Deus chama o seu povo para quê? Orar. O que é orar? Significa falar com Deus. Orar orar significa falar com Deus e entender que toda oração que nós fazemos é Deus se manifestando em nós, em oração. Por isso que quando nós oramos para a oração de Jó, nós oramos para a oração de Daniel, para a oração dos profetas, todas as orações eram dirigidas para pessoas, todas as orações eram dirigidas sempre para o irmão. Dificilmente você vê eles orando para si. E quando eles oravam para si era: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem compaixão de mim. Nós pecamos, nós erramos, nós falhamos. Sempre a oração olhando para si, para as suas misérias, para os seus atos de miseribilidade. Então quando nós formos orar, meu querido, você tem que entender que a nossa oração é olhando para nós, é orando para dentro de nós, e trazendo em nós essa capacidade e esse entendimento que Jesus quer que nós entendemos, que quanto mais nós oramos para nós, quanto mais nós entendemos que nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. E você diz amém? Deus tem um propósito a realizar, mas Ele precisa que o homem esteja disposto a orar. Por que disposto a orar? Porque a oração nos aproxima de Cristo. A oração nos faz entender que o quanto mais nós oramos, mais Cristo se aproxima em nós em revelação. Nós entendemos tudo aquilo que o Evangelho quer dizer para nós. Nós temos mais fome para ler a palavra, nós temos mais fome para entender o Evangelho. E não só isso, mas Cristo se manifesta em nós, também falando na nossa mente e manifestando em nossos olhos. Assim como Deus fez com Ezequiel, dando visões, assim também Deus faz hoje. Assim como Deus se manifestou para João Batista na sua mente, deu visões para aquele homem. Assim como Deus ficou com Paulo durante 3 anos no deserto da Arábia, manifestando na mente, ele escrevendo tudo aquilo que ele precisava escrever. Assim Deus também se manifesta em nós,
se nós nos empenhar ter uma vida de oração, ter uma vida de busca. Então, para que Deus se estabeleça em nossa vida, na nossa família, nós temos que orar, temos de buscar e temos de entender que o quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos para um propósito. Então tudo aquilo que Cristo tem para compartilhar em nós, Ele compartilha, porque esse é o propósito do reino de Deus em nós. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Por quê, irmão? Para que se estabeleça a sua vontade aqui na terra, e esta é a função da oração, preparar um caminho para que Deus realize a sua vontade. Então, quando você ora, a vontade de Deus permissiva se manifesta em nós de uma forma extraordinária. Porque agora eu não vou viver mais em mim, agora eu vou viver em Cristo. Agora eu não vou querer falar aquilo que eu penso, mas vou falar aquilo que o Espírito Santo de Deus pensa. E aquilo que Ele me manda ler e traz a entender a igreja. Então agora você traz uma palavra não carnal, que é do seu entendimento, do seu intelecto. Mas agora você traz uma palavra espiritual, que nós falamos de palavra rema. Palavra que nós entendemos, que vem de Deus, que vem do Espírito Santo, e ela se manifesta em nós de uma forma poderosa, porque agora nós temos uma vida de oração em Cristo Jesus, e você pode dizer amém por isso. Assim como uma locomotiva necessita dos trilhos para andar, Deus necessita da oração do homem para levar adiante a sua vontade. Porque essa questão que Deus precisa é que o quanto mais nós oramos, o quanto mais nós buscamos, o quanto mais nós estamos em Cristo, mais a vontade permissiva dele se manifesta em nós, e você pode dizer amém por isso que nós temos que orar, por isso que nós temos de clamar, por isso que nós temos de buscar a este Deus, para que tudo aquilo que Ele tem para revelar, venha a ser revelado em nós, em nome do Senhor Jesus. Então Deus chama o povo para quê? Se converter dos seus maus caminhos. O que é conversão, irmão? Se converter. A pessoa convertida ouve vozes. A pessoa convertida vê coisas. Sim ou não? Sim, querido. A pessoa convertida significa que ela se decidiu em Cristo. A pessoa convertida significa que ela agora decidiu viver em Cristo, e Cristo se decidiu por ela. Senão aqui você vai falar que tem livre-arbítrio, e não existe livre-arbítrio. Então agora, quando nós olhamos isso, nós entendemos que todo o ato do Espírito Santo manifestado na pessoa são atos de transformação e de revelação em Cristo manifestado na pessoa. Então agora, quando eu vejo isso, eu começo a analisar que os atos de Deus na vida de Ananias. Quando Cristo manifestou na vida de Ananias, Cristo se manifestou com uma revelação e depois com uma visão. Então, na vida do convertido são manifestados o quê? Revelação e visão. Para aqueles que creem, né? Já quem é reformado já não crê, mas a gente que é pentecostal cremos. Então na sua vida sempre manifestará as revelações de Deus e as visões de Deus. Mas tudo aquilo que Deus revela, irmão, é tudo com propósito. Deus revelou para Ananias, não foi para sair falando que as pessoas iam ser abençoadas, que isso daí não tem nada a ver. Deus revelou-se a Ananias simplesmente para alcançar Saulo, um homem que era perseguidor da igreja. E ele já fazia 7 dias que estava sem comer e sem beber, orando e jejuando. E ali, na vida daquele homem, manifestou o que, irmão? Manifestou os atos da oração. Quando Deus se manifestou na vida de Saulo, a conversão dele foi tão imediata, porque Deus apareceu para ele no caminho de Damasco e disse: Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitar no meio desses aguilhões.
E ele falou, quem és tu? Aí Jesus falou, eu sou Jesus a quem tu persegue. Então ele entrou em colapso, e naquele momento ele tentava entender e foi cego, 7 dias orando, jejuando. Isso significa o que, irmão? A pessoa convertida tem uma vida de intimidade com Deus em oração. Meu Deus do céu. Ah, irmão, eu não oro muito. Ah, irmão, eu não busco muito. Ah, faz tempo que eu não oro. Você precisa se converter, irmão. Ou nós precisamos nos converter mais, né? Precisamos nos converter e buscar a Cristo da maneira que deve ser buscado. Então, Saulo, que depois se tornou Paulo, a conversão na vida dele foi tão imediata, tão poderosa, que naquele momento, o que aconteceu? Cristo levou ele a orar. Cristo levou ele a ter uma intimidade de oração. Cristo levou a ele a ter essa vida com ele, porque Cristo ali estava se manifestando na vida dele de uma forma tão poderosa que mostrou que o crente convertido tem uma vida de intimidade a Deus. O que mais? Uma pessoa convertida a Cristo, ela se entregou a Cristo, ela agora mudou de mente e de comportamento. Uma coisa interessante, que eu acho que muito interessante, que o Dr. Ed René fala, que ele fala que o crente convertido, ele se converte todos os dias a Cristo. Isso daqui é fenomenal, meu querido. Isso daqui é tremendo. É tremendo, sabe por quê? Porque agora você entende e compreende que essa conversão não é porque você quer se converter, mas é Cristo todos os dias se manifestando em você e te chamando para você viver esse ato e esse entendimento que todos os dias você tem de se converter a Cristo e fazer tudo aquilo que você fez ontem, você faz hoje e melhor ainda. Uma doutora um dia falou no YouTube, ela falou assim, olha, se você olhar para você e falar assim, olha, hoje eu estou pior do que antigamente, você nunca vai conseguir prosseguir. Mas se você falar assim, olha, hoje eu estou melhor do que ontem, aí no outro dia, olha, eu estou melhor do que ontem, então você sempre está melhorando. Isso é conversão. É você entender, meu querido, que você todos os dias está se convertendo a Cristo, e Cristo está te dando essa capacidade de ir em frente e dizer glória a Deus, porque Jesus, Ele é fiel. Todos os dias eu me converto a Cristo. E Ele te dá esse comportamento e esse entendimento que somente vem do reino de Deus. E você pode dizer amém por isso. É muito interessante os atos da conversão. Uma pessoa convertida a Cristo, ela sempre entregou a Cristo, ela se entregou a Cristo, e ela agora mudou de mente e de entendimento. Você já entregou sua vida a Jesus? Você, quando eu falo em entregar sua vida a Jesus, você já entendeu que Cristo te chamou para a salvação? Você já entendeu que Cristo te chamou e a única coisa que Ele quer fazer em você, aleluia, te dar capacidade para você entender a palavra, para você transmitir para alguém? Então saiba que você precisa ter a capacidade de se converter. Agora, o convertido não sente mais desejo do que outrora sentia. Não, irmão. O convertido agora, ele tem uma vida tão firmada em Cristo, ele tem uma vida tão firmada em Deus, que você sabe o que ele faz? Ele agora expugna tudo, ele detesta tudo aquilo que antigamente prendia ele, e agora ele vive uma vida em Cristo, a vida do reino que foi dado para ele. Se você crê nisso, você dá um glória a Deus e aleluia. Oh glória, aleluia. Agora o convertido tem tudo aquilo que Cristo tem, e agora compartilha com ele em amor. Agora o reino de Deus se manifesta na vida do convertido, traz nele o amor de Cristo. O amor de Cristo que está nele manifesta em outras pessoas.
E assim o convertido vai vivendo uma vida do reino, uma vida do evangelho. E eu glorifico a Deus por Cristo ter me alcançado e me deu essa vida, me deu uma família. E hoje estou aqui todos os dias falando: Senhor, me dá essa capacidade de eu me converter de novo. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Porque o homem ele tem mais. O homem tem mais, sabe o que? O homem ele tem mais capacidade para regredir do que para progredir. Mas em Cristo Jesus, eu gosto da minha biblioteca. Em Cristo Jesus, nós vivemos firmado nele, porque ele é a nossa fortaleza. E você pode dizer amém. Agora o convertido tem experiências em Cristo que quando ele era mundano nunca teve. Porque lá no mundo antigamente você tinha experiência com bebida, droga, prostituição. Agora em Cristo, aleluia, Jesus manifesta tudo aquilo que tem no reino, manifesta em você. Então agora Jesus compartilha para você aquilo que ele lá no mundo nunca compartilhou, porque lá no mundo ele sempre te sondava, lá no mundo ele sempre cuidava de você. Aleluia. Hoje estamos aqui hoje em Cristo Jesus para entender que ele é maravilhoso e tremendo, e ele compartilha com nós, e nós temos essa honra de entender tudo aquilo que nós não entendia. Agora o convertido tem experiências em Cristo que quando ele era mundano nunca teve. Glorificamos a Deus porque Cristo sempre quis manifestar em nós essa graça. Agora o convertido tem experiências do reino manifestado nele todos os dias. Isso é lindo. Se ainda Cristo não manifestou em você, significa que você precisa clamar a Ele e falar: Senhor, eu perdi a minha identidade. Eu preciso, Pai, que o Senhor traga em mim essa identidade do reino. Eu preciso, Pai, que o Senhor me dá novamente a identidade de filho. E eu quero te dizer aqui, escuta só para mim: Cristo vai te dar a identidade de filho. Porque a única pessoa que pode te dar a identidade de filho é Jesus de Nazaré. E Ele vai te dar, e vai te fortificar, e vai te fazer entender que Ele é Deus que te fortifica. Abaixa a cabeça que eu quero orar para você. Senhor, aqui estamos nesse momento. Oh Senhor, nós te glorificamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, que o Senhor tem falado através dessa palavra. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha trazendo vida para as pessoas, ó Pai, que as pessoas possam entender, Senhor, tudo aquilo, Senhor amado, que eles não entenderam ainda. Pai querido, Pai Santo, venha dando força e graça, venha fortificando, ó Pai, o Teu povo em nome de Jesus. Pai, se há alguém enfermo, se há alguém doente, Senhor, que o Senhor possa curar neste dia, para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.